Agora ele sossegou, deitou aqui quietinho. Temos sorteio das pessoas que fizeram doação para as nossas crianças, dia 31, certo? Gente, vocês fizeram doação para nossa criançada? Estão precisando, gente. Vocês lembrem que na pandemia o povo sofreu. Pronto, começou de novo. Agora desceram os gnomos e as fadas. Precisamos de doações ainda. Cíntia, coloca aqui o nome da nosso grupo para o pessoal participar. Mas se puder, já participa, vê agora. Não é só eu que estou com preguiça. Não, eu sou o cúmulo da preguiça. O cúmulo do cúmulo do cúmulo. Mas, como o Quiroga ontem deu um pá na gente, né? Então eu me alinhei, tô fazendo minhas coisas. Nossa, hoje eu rendi, atendi, dei um monte de segmentos, fiz até um atendimento ao vivo. Olha, até um atendimento ao vivo eu fiz hoje. Tô indo lá no Eco Olus fazer os atendimentos. Quem quiser muito ao vivo, eu até faço, tá bom? Mas tem que ser muito. Senão, na minha santa preguiça, eu faço em casa, via online. Mas eu sou super honesta e sincera. Tô mais pra churona do que pra outra coisa. Como a gente já falou, né? Preciso concordar. Tem horas que queremos que seja mais rápido, não é? A coisa tá muito lerda às vezes. Bem que, se eu pensar desde os meus 18 anos até 61, até que algumas coisas importante. Eu nunca imaginei tantas coisas que aconteceram. Mas é lento, gente. 20 anos para editar um tarô. Não sei quantos anos para montar um curso. Não sei quanta coisa para chegar não sei o quê. Sabe? E aí o povo sonha comigo, é muito engraçado. Deixa eu contar essa para vocês. Na mesma semana sonham 3 pessoas comigo. Daqui, das nossas lives. Sonha que estão numa escola muito legal. E nessa escola tem dormitórios. Falei, deve ser escola de magia, né? Escola de magia da Dodô. E aí sonha que tem aula, e que tem estágio, e que tem atendimentos. É uma doideira. Eu falei, bom, ela tá toda do lado de lá, né? Deve estar em quinta, sexta, sétima dimensão. Porque aqui na terceira, não sei como ela vai materializar. Não vai dar tempo de fazer tanta coisa. E 3 ambientes, cada um que sonhou, eram ambientes completamente diferentes. Mas eu tenho a visão de tudo isso. Aí eu falei, não pode ser nessa dimensão. Não vai dar tempo. Se a gente vai subir para a quinta, vai dar tempo, minha gente. A gente se vê lá, tá? Em algum momento lá. Muito interessante, porém, como todo mundo fica sonhando certas coisas que são bem de aulas, né? Isso é tão legal isso. Ó, a Cíntia tá colocando a página que chama Doação Crianças, tá bom, gente? De verdade, quem puder ajudar com R$10, tá tudo certo, né? De 50 pessoas, cada pessoa dá R$10, já tá ajudando bastante, não é? Só que tem que entrar na página para vocês verem aonde tem que ser feito o depósito, tá bom? Eu não aguento quando você fala santa preguiça. É a santa preguiça de todos os dias. Mas olha, eu venci. Ontem o Quiroga foi o meu mestre do dia. Ele me botou de pé, deu pá, como eu digo. Aí hoje foi, né? Ontem eu peguei no tranco. Ontem foi no tranco. Tive que ir para a segunda e pôr no tranco. Hoje já saí em primeira mais leve. Já fui fazendo atendimento, as coisas já foram acontecendo. E eu fiz bastante coisinhas que tinham que ser feitas, mas eu continuo com muita preguiça. Não vou negar para vocês. Mas estamos vencendo a nós mesmos. Eu e todo o meu staff divino está disposto a vencer a nós mesmos, né? A si mesmos. Se é que a gente pode falar assim. Vamos vencer a si mesmos. Olha o que eu fiz aqui, meu Deus. Eu enlouqueci. Easy, eu fiz um pequeno caos aqui, Easy, com o teu... Eu
tenho que pôr isso em algum lugar, ainda não decidi. Ah, agora ficou bom. Olha que coisa mais linda. Vai indo, né, Dudu? Vou indo, vou indo. Tô indo, tem que pôr isso. É que eu não sei aonde pôr. Acho que eu vou ter que pôr no mesmo lugar que tá o outro negócio da Easy. Porque tem que pôr a aguinha e pra soltar o... É que não tem onde pôr aqui em cima. Eu vou achar um lugar. Vou achar. Boa noite, depois, boa noite. É lindo, né? Isso é da Easy. E o colar é da irmã da... Eu adoro esse colarzinho. Que na verdade é um japamala, né? Mas eu uso como colar. Me contem da preguiça ou da não preguiça. Vocês venceram a si mesmos? Me contem como vocês estão vencendo. Vamos falar sobre isso. Como é que vocês vencem a si mesmos nas suas dificuldades? Eu tô contando a minha preguiça, porque eu diria que a minha particularidade de defeito. Eu também não lembro, Rose. Também... Se alguém souber como é que chama isso, gente. Alguém lembra como é que chama? Não pode ficar nada. Vocês podem ver que eu não tô mexendo minha mão, mas não pode ficar nada na minha mão que já pendula, tá vendo? Já vai trabalhando. Eu tô com a mão paradinha, juro por Deus. Lindo, né? Ele parece um pêndulo porque tudo na minha mão vira pêndulo, Carlinha, olha. É um terror, tudo na minha mão vira pêndulo. Já contei a história da bolsa para vocês? Resistindo heroicamente. Boa, Adriana. Oi, Thiago. Então, mas não tem lugar para pendurar as coisas aqui. Tem que ficar ou furando, a mulher vai ficar doida. Vou ter que ver direitinho como é que eu vou fazer. Esse é lindo, né? Eu amo também. Uma vez eu tava com uma bolsa redondinha dourada que eu adorava, bem compridinha assim, né? De saco, ela era meio de saco. Apesar de durinha, ela era tipo saco. E eu tava assim apoiada num corrimão no escada e tava conversando com uma pessoa. Daqui a pouco uma pessoa lá de baixo fala assim: Doriana. Eu falei: pois não, olha para sua bolsa. E eu tava apoiada com a mão assim no corrimão. E a minha bolsa aqui tava girando sozinha. Eu falei assim: gente, a bolsa é louca ou sou eu que tô biruta, que a minha energia tá fazendo pirar a bolsa? Então, assim, nada na minha mão pode ficar muito parado, sabe? Porque senão é assim. Prisma, isso mesmo, é um prisma d'água. Obrigada, galera. Obrigada. Deixando o lá ficar encostado é ótimo, né? Obrigada, Diran. Obrigada, Heleninha, Kátia, Ana. Sim, Ednes, isso mesmo. Aqui também, né, Cíntia? Eu não posso ficar esperando muito, não. Mas que eu delirei na minha preguiça esses tempos, eu delirei, viu? Pode colocar na janela o porte onde entra muito sol à tarde. Furo o teto, não posso furar nada aqui, nada. Aqui é um terror para furar. Tem que pôr água. E sim, eu sei isso, eu tive já vários. Só que aqui é um drama para pendurar. Vou dar um jeito. Vamos ver. Depois eu vou tirar umas fotos para vocês verem. Você ignora e vai à luta. Eu não ignoro nada. Eu fiz a minha preguiça. Talvez porque eu tenha trabalhado muito a vida inteira, né? Então, quando ela bateu forte assim, eu fiz dela minha melhor amiga. E foi genial. Eu não posso negar para vocês que eu fiz coisas diferentes. Eu parei de trabalhar, só trabalhar, porque eu trabalhava. Então, começou a mudar muita coisa e foi muito bom. E o livro Milagre da Manhã. Juro que tentei acordar às 5 ou 6 da manhã, mas isso não é para mim. Desisti. Sou taurina, preguiçosa e estava sentada na barriga da minha mãe. Pronto, achamos a minha assimilante, não.
A minha similar, semelhante. A minha semelhante. Eu inventei agora essa palavra, Etienne, para você. Legal, Deb. Colocou o prisma na porta da sala pendurado. Quando chegar tarde, tá bom. Eu vou dar uma olhada onde é que bate o sol aqui direitinho. Luto comigo o tempo todo, estou vencendo algumas coisas. Preguiça, revolta, cansado, outras estão mais difíceis, mas chego lá. Isso aí, importante é a gente ralar, né? Rala, rala. Marina, bem-vinda. Oi, Rê. Não tenho tempo de sentir preguiça. Ontem 3 crianças chegaram, 4h30 da manhã, a última foi embora às 19h. Bom, meu amor, mas essa é a sua fase, a minha já passou. Eu tive essa fase também, você acha? Por isso que eu tô te falando, só tenho preguiça, porque agora Deus tá me dando a oportunidade de preguiçar. É um verbo. Marisa Lascani, saudade, meu amor, tudo bom? Sônia, boa noite. Eu não tenho preguiça. Quanto mais pressão, mais eu fico alegre. Eu não funciono mais na pressão. Se fizer pressão, aí que eu não faço mais mesmo. Boa noite, Elaine. Eu acolhi minha preguiça. Você falou tudo, Adriana. Adorei isso. Eu acolhi a minha preguiça. Gente, sim, eu tive sempre, só nessa casa que tá um pouco mais difícil de decidir um monte de coisas. É que eu tenho tanta coisa para resolver que aí eu fico com preguiça e aí eu vou fazendo com calma, viu? Cansada, levanto e luto. Eu não gosto de preguiça, sempre estou procurando algo para fazer. Então, Rose, mas quando eu tinha menos idade, eu garanto para você que quem me conhece aqui, da turma que me conhece, sabe como eu era. Eu era um furacão. E agora eu estou deixando de ser. É tão bom. Estou sendo uma praia light. Sinto o sono da nona dimensão. A nona dimensão é um lugar legal. Eu olho para a preguiça, fico brava e não espero. Levanto, vou fazer e não paro mais. 2 filhos e sozinha, Dani. E mais um monte de cliente pirado, e mais um monte de aluno pirado. Naquela época não tinha internet. Me sinto cansada, preguiça não tem. É a história de cada um, né, meu amor? Dodô, boa noite, Maria Luísa. Você também acolheu, Thiago? Que bom, meu amor. Estou vencendo aos poucos. Amanhã tenho natação às 7. No sábado, fui cortar cabelo e fez 1 hora de caminhada. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu era meio cabra, né? Eu tive uma fase muito forte de caminhar mesmo. Não tinha carro, não tinha nada e botava para andar. Então, assim, a gente vai fazendo o que pode. E agora estamos numa outra fase, né, gente? A gente respeita as fases. A fase que eu podia andar, correr, levar peso, que era... Vocês sabem, vou contar um negócio para vocês. Na época que eu tive as crianças praticamente sozinha, eu tinha que vencer tudo. A incredulidade das pessoas, a desconfiança de todo mundo de que eu ia dar certo. Eu tinha que olhar para mim, pelos filhos, pelos clientes, pelos alunos. Eram fases dificílimas de espiritualidade, onde muito pouca gente entendia o que eu falava. E tinha que ganhar a vida. E eu vou dizer para vocês, sabe? Eu não vou dizer para vocês que é o orgulho, porque seria mentira, não é o orgulho. Mas eu tenho muita alegria em dizer que eu venci todas aquelas etapas. Foram tantas, vocês não têm ideia. Um dia eu vou contar num livro, vou pensar 1 hora de fazer tipo um ghostwriter, sabe? Porque só eu sei o quanto eu corri e desde muito nova, tudo que eu descobria da espiritualidade eu corria contar para todas as minhas pessoas queridas e já fazia grupos e já fazia aula e dava, né, como eu lia tarô muito cedo para as pessoas, então fazia muita orientação.
Então, cada fase, né, quando eu olho assim de 10 em 10 anos, tudo que eu fiz, tudo que eu criei, tudo que os seres de luz me deram oportunidade, né? Quando eu olho assim toda a nossa experiência, quando eu voltei da Inglaterra, que me enfiaram em 6, 7 iniciações de uma pancada, porque naquela época eu estava tão mal que eu queria até me suicidar, né? Isso foi um pecado mortal daquela época. Mas eu estava muito mal, muito, 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 muito ruim. E aí, quando eu me dediquei realmente a essas iniciações espirituais, a minha vida deslanchou, mesmo com, obviamente, muitos problemas familiares, problemas de várias ordens, né? Desde familiar, doenças, enfim, um monte de pepino. E as pessoas não acreditavam no que eu era capaz de fazer e eu fazia. E assim, eu não ficava olhando se elas iam acreditar ou não, eu simplesmente ia fazendo. Só que elas vinham atrás de mim e diziam assim: ela é louca, nossa, ela é muito louca. E eu dava, sabe, nem entrava, porque não tinha tempo. Então era legal, aquela fase eu corri tanto, eu trabalhava. Teve uma das fases, me lembro que em 87, acho que eu dava aula para 8 grupos durante a semana. Então, 8 grupos, nós temos 7 dias, né? A segunda-feira eu intercalava um dos grupos. Eu pulava um dia para um grupo e dedicava para outro. E eram todos grupos espiritualistas e espíritas, tinha uma miscelânea assim muito grande. E era muito bom, porque me exercitava, né, na mística de cada pessoa, cada grupo era uma doideira. Tinha um grupo que queria trabalhar o Brasil, e a gente lá ficava conversando com os espíritos da Ordem do Brasil. Até que eu fui chamada para... Isso é engraçado também, contar esse episódio para vocês. Até que eu fui chamada para tentar participar de uma maçonaria que era mista, lá na Livraria Raci, lá na Rua Iguatemi, aqui em São Paulo. E aí eles fizeram uma entrevista comigo para saber, né, se eu queria participar. E as perguntas que eles me fizeram, eu dei um nó na cabeça deles e eles me quiseram e eu não quis ir, não. Eu falei, Deus me livre, esses caras fazem esse tipo de pergunta, eles são retrógrados. Então eu achei a maçonaria daquela época, essa que veio me entrevistar, muito retrógrada. Então a primeira coisa que eles me perguntaram era o que eu achava da pena de morte. E aí eu falei assim, qual morte? Acabou com o papo, entenderam? O que eu acho da pena de morte? Fala, qual morte? Você não mata um espírito, certo? Então aquilo quebrou a espinha dorsal ali. E o segundo, não me lembro mais tanto. O que eu faria caso tivesse alguma coisa para resolver dentro de algumas questões políticas? E, na verdade, naquele momento eu não estava nem um pouco voltada para isso. Mas eu via assim, perguntas tão absurdas que eu disse, meu Deus, isso é retrógrado, eu nunca vou entrar num lugar para ser presa. Né? Eu comecei no centro espírita, fui no centro de meditação transcendental, Brahma Kumaris, fui na Eliana, na Ponte, dentro da Umbanda, e teve mais uma iniciação, eram 7 iniciações. Eu disse assim, gente, se os mestres me deram possibilidade de fazer em 3 meses 7 iniciações, eu vou entrar para dentro de um desse? Eu não, vou para lugar nenhum, vou para lugar nenhum. Isso aqui é de como está a câmera aqui. Não tem muito o que fazer, Thiago, infelizmente é assim, desculpa, querido. Mas enfim, o mais importante, sabe? Mais importante eu acho que a gente tem que entender da gente mesmo. O mais importante é a gente entender a gente mesmo. Então, quando eu fui vendo, né, várias coisas de vários espiritualistas, que era gente bam, maravilhosa, mas do jeito que eles tratavam as pessoas, do jeito que eles nos tratavam. E aí eu disse, nossa, mas eu pensava que a espiritualidade era uma irmandade.
né? Na minha concepção, tudo era uma grande irmandade. E eu não vi isso ao longo daqueles anos. Eu não vi. Eu não vi isso no centro espírita. Eu não vi isso na Ponte para a Liberdade, mais ou menos, porque era uma coisa tão elevada, tão alta, tão alta, tão alta, que a gente se sentia o cocô do cavalo do bandido dentro do próprio local. Então, para mim, era muito estranho, porque para mim espiritualidade é para ser vivida, é uma fraternidade, é uma irmandade. Nenhum dos locais, mesmo o Brahma Kumaris, que era muito legal, não tem essa irmandade desse jeito. Se você não faz parte coletivamente, absolutamente não faz parte. E eu não conseguia entender isso. Talvez essa minha forma de buscar muito mais raios, porque eu fiquei pensando outro dia, para que eu queria tanto raio, né? Eu cismei tanto com os 7 que não servia mais os benditos 7 raios. De fato, eu encontrei mais 5. Depois eu cismava que tinha mais, o Ricardo foi lá e encontrou mais 12. Então hoje no mínimo a gente trabalha com 24 raios. Eu estou me preparando agora para o 25º ao 36º. Eu mesma que vou fotografar, porque eu encontrei as figuras para fotografar. Eu já sei o que é para mim, para mim. Então eu disse, bom, talvez eu tenha uma percepção muito diferente das histórias, da espiritualidade. Para mim, espiritualidade não é ser um conjunto que vive dentro de um templo somente. Não sei, acho que eu estou em outra fase e acho que a gente tem uma possibilidade tão maior. Acho muito gostoso quando a gente tem os lugares certos para ir, os movimentos certos para ir, mas eu não consigo ser aquela pessoa que vai e frequenta por muito tempo os mesmos lugares, que entra lá e movimenta. Por exemplo, estou vendo a Magri aqui. A Magri faz parte de uma casa que eu amo muito, que é a casa do Dr. Goldenberg, qual eu tenho. Mas se me colocar lá para ir toda semana, eu morro. Durante 7 anos eu fui na Ponte, 5 eu fui no Grupo Avatar, e depois disso eu não quis mais ir para lugar nenhum, porque eu sentia que o meu templo era esse, né? Que o meu caminho do coração era esse, e que se eu tivesse que fazer uma jornada de consciência, que fosse nessa jornada aqui, no meu corpo, no meu templo. Então, me senti muito realizada ao longo desses anos. E vou falar para vocês, mesmo como mãe, é muito difícil, porque seus filhos não são sua extensão, né? Filho não é sua extensão. Minha mãe colocava a gente como fio de extensão, mas filhos não são extensão nossa. Então, eu me lembro que quando trouxeram os 2 moleques para mim, quando eles nasceram, eu não beijei, não abracei, eu não fiz nada. Eu coloquei na minha mão e disse: Senhor, Senhora, esse é seu. Me ajuda a cuidar dele aqui embaixo. Aí, ai, que bonitinho. Como é feio, meu Deus. Meus filhos foram muito feios quando eles nasceram. Coitadinho, cara de mico mesmo. Mas, assim, tinha uma clareza de que eles eram presentes, né? E de que ele estava me dando para eu cuidar momentaneamente. E que não tinha que apegar, que nem a gente costuma pegar uma coisa que a gente ama muito. Eu tinha certeza que eu ia virar uma mãe babona e uma mãe daquelas chatas pra caramba, e eu não queria virar isso. Não queria, não queria, não queria, não queria. Eu trabalhei com o Dr. Gold, ele me atendeu algumas vezes. Então foi tão bom eu ter tido essa possibilidade de andar pelas casas, né? O mestre Larion falou uma vez para mim assim: importante é você circular, né? Circula. E ele falou isso no centro espírita para mim, como Paulo de Tarso naquela época. Circula. Ai, eu falei, ai meu Deus, amei esse cara. Quem é esse cara? Paulo de Tarso de verdade. E aí eu fui descobrir que ele era o mestre Larion. Aí eu fiquei tão feliz, porque eu disse, pô, se ele trabalha com a verdade, com a cura, que são as coisas que eu amo, então é aqui que eu vou estacionar. Estacionei nada, ele me fez andar feito uma doida.
me fez andar por São Paulo, me fez andar pelas pessoas, me levou para lugares, né? Mestre Larion, eu nunca contei isso, mas o Mestre Larion foi um grande parceiro de trabalho meu, onde ele me levou para lugares incríveis, desde os mais simples, modernos, favelas, sabe? Para encontrar pessoas, pensando eu que eu ia, sei lá, me beneficiar de alguma forma, e no fim ele me fazia trabalhar pelos lugares. Foi tão lindo e foi tão bacana e tão explícito. Todos os lugares que eu ia, isso ele me ensinou muito. Todos os lugares que eu ia, que eu achava que eu ia ser beneficiada, ele virava o jogo, ele me fazia trabalhar. Me fazia trabalhar muito. E aí eu decidia se eu queria ficar ou não. Em alguns lugares eu fiquei, fiquei no centro de São Lázaro, que eu amei muito, com Alexandre Meirelles, que eu sou muito grata, muito grata, de onde vem os seus 7 sepulturas e a minha amada 7 saias, né? Que cada um, para mim, é um chefe de egrégora e tem um amor profundo. Então, assim, na verdade, no final, eu acabei ficando assim nessa casa, fiquei bastante tempo na ponte, no grupo Avatar. O Brahma foi pouquinho, em alguns lugares foi pouquinho, mas foi o suficiente para fazer as iniciações que eles queriam que eu fizesse. E depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que eu tinha sido iniciada também na Inglaterra, nos templos internos da Inglaterra, e tinha ido passear de nave. E eu não sabia, e foi um amigo meu que fez uma regressão em mim e ele que viu. Eu não vi nada. Eu só vi um ZTzinho olhando para mim e aí eu contei para ele a experiência e aí ele falou: "Não, isso está na tua memória, você está resgatando o que aconteceu com você lá". E eu não queria voltar para o Brasil naquela época de jeito nenhum. E ele falou: "Não tinha como, eles vieram te preparar, né, para fazer". Mas eu falei: "Mas eu sou mais inglesa, mais europeia, o que eu estou fazendo no Brasil?". Assim, mas também você não quis nascer na Itália, minha filha, então se liga aí, faz aí o que você tem para fazer aqui no Brasil. E realmente no Brasil, gente, a gente tem uma liberdade imensa, né? Não só religiosa, mas perto do que, tudo bem, tá ruim com essas histórias de imprensa, de mídia, que o Brasil realmente é ruim. Mas dentro da nossa liberdade espiritual, nós somos muito abençoados. Acreditem, muito, muito. Nós fizemos coisas. Pensa durante o período da pandemia que a gente se encontrou, todas as coisas milagreiras que nós fizemos só porque nós demos ordens, comandos, tivemos vontade de mudar. Pense em todas as coisas que a gente fez de bacana e que a gente viu resultados práticos. Que outro lugar a gente faria tudo isso? Que outro lugar, gente? Só o Brasil tem esse campo alquímico tão forte, tão fascinante, tão à mão, né? Tão propício, tão místico. Místico, o Brasil é muito místico. Ele aguenta todas as religiões, ele dá um suporte a tudo aquilo que a gente ama e crê. Então, eu acho que essa grande alquimia que a gente tem aqui é porque nós somos muito sedentos, seja da nossa liberdade, seja do amor próprio, a gente está em busca. Pensa quantas vezes a gente chorou todo mundo junto, a gente riu junto, a gente delirou pra caramba, né? Quantas coisas a gente desenvolveu. E é isso aí que a Tine falou. Eu digo, sempre você me colocou para trabalhar. Então, quantas coisas a gente desenvolveu e quantos talentos vocês tinham escondidos e vieram para fora, e vocês aprenderam, e vocês se doaram, né? Vocês trabalharam, botaram para funcionar. E eles diziam para a gente: vocês não precisam o tempo inteiro de ter um centro. Os centros pararam, os templos pararam, as igrejas pararam, mas nós ativamos os nossos templos, as nossas
energias, as nossas hierarquias, os nossos ancestrais. E a gente acabou desenvolvendo uma maneira muito peculiar de ser e estar, né? Muito diferente. Então, eu acho que de tudo isso que está rolando, e de tudo isso, por exemplo, como rolou a minha vida, e que eu fazia grupo atrás de grupo, atrás de grupo, e que eu fazia tanta questão de ensinar o caminho do coração, ensinar a pirâmide do Arcanjo Miguel, o manto de visibilidade, tudo que hoje, de alguma forma, a gente faz um pouquinho mais, vamos dizer, um pouco mais sofisticado, né? É um pouquinho mais... Tá, a gente não fala mais o manto eletrônico de visibilidade, fala mantos invisibili. Por quê? Porque tem uma força, tem uma ressonância quando a gente fala com esse tom, né? Então a gente aprendeu a fazer com a Alex Aura Regina também outro tipo de mantra, outro tipo de decreto. Aonde que a gente ia arrumar isso? Eu não tinha isso antes da pandemia, não é? Então todas as coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, eu percebo que foram preparos para esse momento que foi tão louco. Se de um lado foi muito louco, foi muito incrível também, foi muito rico, de uma oportunidade imensa. Então, gente, só porque é Brasil, porque também tem uma coisa, né? Eu faço tanta questão de devolver o Brasil para Sananda Kumara, para Jesus Sananda Kumara, porque foi ele que idealizou tudo isso aqui. E a sensação de que a briga pelo Brasil é tão grande, vocês estão vendo que de verdade é grande, né? Cada vez que passa um vídeo contando, né, um dos generais contando sobre as histórias da Amazônia e lá em cima o Pará e todos esses lugares que são muito ricos e como eles querem a ganância, né, do mundo que é a gente e botam cara para defender o Brasil do jeito que a gente está sendo defendido. Meu, aí dá uma vontade enorme de bater palma para Deus, entendeu? Muito sábio, Deus Pai e Mãe, vocês são muito sábios, vocês são muito maravilhosos de nos encaminharem, porque nós somos formiguinhas dentro desse grande, vamos dizer assim, desse retalho da vida, desse momento que a gente está, porque isso aqui é um grande retalho, né? É um quadro, é uma fotografia dentro do grande campo. Então me dá uma sensação assim, é por isso que eu falo, não é orgulho, mas de uma honra, né? Uma alegria a gente participar desses eventos, de estar junto. Quando me lembro quando era pequena, eu dizia assim, ai gente, quando for o ano 2000, eu vou estar com 40 anos. E para mim 40 anos parecia assim o máximo do adulto, né? Eu tô com 61, passamos aquele tempo, já chegamos nesse outro tempo. E gente, a gente sobreviveu a um dos momentos mais épicos, eu acho, da nossa história. Uma guerra fria, né? Uma guerra oculta, que agora vai ficando cada vez mais visível, mas também com tantas armas, com esses instrumentos espirituais, sem a gente precisar pegar realmente uma arma na mão, né? Mesmo que o presidente ainda queira soltar as armas, aí é com ele, com as histórias que se precisar lá. Mas se nesse momento as nossas armas foram as ferramentas do sistema protecional, os 12 raios, se foram os discos solares, sei lá, o caminho do coração, né? É uma honra tão grande, é um momento tão especial das nossas vidas. Eu tenho tanta alegria em ter tido vocês para partilhar esses momentos, porque que adianta a gente ter conhecimento e não participar, e não ter ninguém para compartilhar? Nos lugares que eu fui para ensinar, e a gente ensinava para 7, 8, 10. Quando tinha 10 pessoas era o máximo. Ou algumas vezes 15, né? Nossa, era uma alegria. Tinha gente que queria saber sobre fraternidade, sobre os 12 raios, não é? Coisas todas. Cara, a pandemia fez com que todos nós nos encontrássemos e a gente podendo fazer muito mais do que eu fiz
em 7 anos. Então, 7 anos de muitas viagens, de muita dedicação, de muito sacrifício, né? De gente, tá, pelo amor de Deus, é um sacrifício no sentido do vai e vem. E o corpo físico, né? Com tudo que eu tomo, eu sempre tomei muita coisa saudável. Mas o corpo sente. O corpo sente falta de dormir numa cama o tempo todo, na sua cama, não é? Eu tenho uma facilidade de adaptação, mas teve um momento que o corpo sentiu. Tenho certeza que, infelizmente, como falou a Anne Marie, minha querida amiga do Rio de Janeiro, do Núcleo Chante, falou uma vez, a gente preparou um tempo antes, bem antes da pandemia. E eu falei, foi mesmo, foram 9 meses que ele me distanciou do mundo para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje, do jeito que eu faço hoje, né? E tenho uma gratidão imensa a todos esses lugares que eu fui, porque eu ganhei amigos e amigas absolutamente incríveis, alunos, amigos, não tenho do que queixar absolutamente nada, nada. Então, tenho muita honra de ter participado, mas fico muito feliz que, de alguma forma, a gente foi preparada também para esse momento. E isso é ouro. Isso, para mim, é verdadeiramente ouro. Então, muita alegria de vocês estarem junto, de vocês participarem. Mesmo quem não participou de tudo desde o comecinho, porque tem bastante gente nova, eu fico contente, porque assim é uma maneira de renovar, né, sempre os conhecimentos. E aí eu queria deixar também uma coisa assim para vocês. Outro dia uma moça falou assim, eu posso ensinar o caminho do coração? Eu falei, você não está ensinando ainda? Puxa, tudo que eu ensino, vocês podem ensinar. Vocês devem ensinar. Eu aprendia num dia e já fazia no dia seguinte. Chamava as amigas e fazia no dia seguinte com elas. Sabe? Isso tudo é muito livre. Nem todo mundo precisa virar terapeuta. Nem todo mundo precisa aprender todos os cursos. Mas, gente, vão ensinando as pessoas que vocês gostam, né? Vão aplicando o reiki. Tem o reiki de Kwanahan, que também é tão bacana, tão simples. Vocês podem ensinar no dia seguinte, pode fazer um dinheirinho com ele. Né? A gente fala isso desde o começo. A Kwanahan sempre deixou isso bem livre. Aprende o Kwanahan para gente poder, para vocês poderem também repassar. E pô, preço baratinho, não precisa de nada absurdo. Então, eu sou muito grata, porque além da gente desenvolver isso profissionalmente, foi desenvolvido também como uma forma de partilhar o conhecimento, a alegria, bem-estar, né? O mais importante de tudo é ficar bem. Teve uma pessoa que falou assim, você entendeu que tem várias pessoas que se salvaram com as orações e tudo? Eu falei, gente, foi muita oração. Não é que as pessoas se salvaram, não. Vocês têm noção das correntes que foram feitas para todas as pessoas que ficaram doentes, seja de Covid ou de qualquer outra coisa? Mais correntes, mais correntes. Como eu já tive muito doente por 2, 3 vezes e fizeram muitas correntes para mim, eu entendia que era minha obrigação a gente participar de qualquer outra corrente. Então, todas as correntes que apareceram para mim, a gente foi colocando dentro do reiki ou dentro daquilo que a gente podia fazer. Agora, não tem milagre nenhum, vamos dizer assim, a não ser essa união. A maior força nossa é a nossa união. Não é que a união faz a força, não é isso. A nossa força é a nossa união. É diferente, sei lá se vocês pegaram ou não, mas eu acho que a gratidão, o amor, o reconhecimento de ter esses seres de luz com a gente o tempo inteiro, se preocupando, se conectando, nos dando chão, nos dando orientação e se preocupando de vir dar uma palavra, de dar uma canalização, passa pela Néia, passa por mim, passa por várias pessoas, passa por tanta gente para chegar naquilo que, olha, se acalmem, tá tudo bem, as coisas vão
vão ser legais, vão mudar, vão ficar melhores, sabe? É tão bonito de ver essa cooperação deles com a gente, que por que não, né? Partilhar tudo isso com todos que puderem. Então, eu acho maravilhoso. Isso honra cada passinho do meu caminho. E aí, quando eu fico com essa preguiça, tem uma coisa bacana dela, que me faz parar e descansar. Eu acho que a minha preguiça hoje tem esse tom de descanso, sabe? De aproveitar e olhar o que vocês estão fazendo. É muito legal, porque eu sempre tive que olhar muito para o meu umbigo, porque eu tinha que fazer a minha parte até um determinado ponto. Hoje eu já não preciso fazer isso assim. Então, hoje eu sei que eu quero fazer meu segundo tarô, a gente está fazendo o trabalho dos discos, a gente está fazendo o trabalho dos raios, eu já vou, né? Quando eu digo já, pode ser daqui a 2 anos, nunca sei o que é já. Mas enfim, está dentro dos planos. E se me perguntam, você tinha planos para fazer as coisas? E a única coisa que eu tinha muito plano era de dar aula, sempre. Eu nunca tive muita vontade de fazer 10 milhões de atendimentos. Mas aula sim, porque na aula você ensina a pessoa a se autoatender. Então, esse era meu maior desejo, vontade, e eu usei como propósito. E vocês veem que isso está se afinando. E não porque eu não goste de atender. É que às vezes vem uns casos tão birutas para mim que eu digo assim, gente, eu não tenho capacidade para isso. Aí eu jogo para minha equipe lá em cima. Aí eles devolvem para mim. Aí eu devolvo para eles. Aí devolve para mim. Aí eu mando lá para baixo, às vezes para os Exus. Aí fica esse vai e vem, sabe? Por quê? Porque tem questões que às vezes eu acho que são vocês mesmas que vão resolver. Só que vocês têm que ter mais ousadia, mais coragem, mergulho interior, né? Eu acho que o caminho do coração, ele também é um grande mergulho interior. Então, se vocês fossem para dentro do coração, pelo menos quem já fez, e perguntassem seriamente dentro de vocês, puxa, isso continua acontecendo comigo, por quê? Vocês não podem imaginar quantas vezes eu fiz essa pergunta para mim mesma lá dentro. Os meus eternos problemas, aquele karma que é o disquinho, né, que sempre está riscado e que volta e volta sempre no mesmo risquinho, né? Quantas vezes eu não fui lá dentro para perguntar e às vezes a pergunta não vinha uma resposta imediata, não vinha correndo. Eu tinha que fazer 2, 3, 4 vezes. Até que um dia, numa igreja, eles falaram, será que você poderia ficar quieta para receber? Nunca vou esquecer, eu fui na igreja da saúde aqui um dia, rezei, porque não tinha lugar nenhum para ir, nem no meu espaço eu podia ir naquele dia. Eu fui na igreja, sentei, rezei, e aí eu levantei e fui embora. E aí passou umas 2 horas, e eu dizia, puxa vida, não veio a resposta, reclamando, né? E aí eu ouvi direitinho, mas você não ficou para receber a resposta. Você foi na igreja, você rezou, você pediu e não ficou quieta para receber. Ah, eu voltei correndo para a igreja. Voltei para a igreja, sentei e disse, preparada para receber. E recebi mesmo, recebi toda a informação que eu precisava. Não importava se era igreja, se era o meu banheiro, se era a minha cozinha, se era um jardim. O importante é que eu aprendi naquele dia que você abre um canal para pedir e pelo mesmo canal que você abre, recebe. E é a mesma coisa ir para o interior, fazer esse mergulho de verdade, se interiorizar e cair lá dentro do seu coração e deixar as respostas fluírem, ou mergulhar dentro das chamas do coração, fazer o caminho mesmo, né? Fazer o caminho. E aí foi muito bom, porque são pequenos aprendizados diários que vão fazendo toda a diferença, né? Pouco a pouco a gente vai aprendendo que esses pequenos passos são grandes em direção a movimentos maiores. Então, por isso, talvez que a gente conseguiu fazer o que a gente fez aqui nesse Facebook, que todo mundo fala mal. E eu sempre digo, eu agradeço ao Facebook que me trouxe todos vocês.
que nos permitiu fazer o que fez durante a pandemia, que me deu um sentido de sobrevivência, também financeiro na época. As primeiras fases, gente, foi muito barra pesada quando eu fiquei doente e que, claro, eu sou super grata, passei 4, 5 meses sobrevivendo à base das doações dos meus amigos, alunos, clientes, irmãos e irmãs de jornada. Não é vergonha nenhuma dizer isso, foi uma honra. Foi uma honra. É inesquecível. E depois eu vi que devagarzinho eu podia fazer os cursos que ficariam mais baratos do que fazer em salas de aula, do que ter despesas, gastos, viagens. Não é? Porque tem mesmo. Não tem como a gente dizer que não. E foi tão legal, porque aí diluiu o preço, ficou num preço bom. Nossos cursos estão disponíveis em preços bem razoáveis, e quando o pessoal fica muito duro, a gente faz algumas concessões, né? Porque é possível. Então, olha, me deu uma visão de mundo e de abertura, apesar de eu ter ficado mais cegueta com a minha catarata do olho direito, mas me deu uma visão de mundo tão maior por um celular. Eu nunca usei o computador para falar com vocês, sempre usei o celular. Sou grata, né, ao meu editor que me deu de presente esse que eu estou falando com vocês, porque ele sabe o esforço que a gente faz e toda a dedicação que a gente tem. Uma editora que a gente cresceu junto, né, que é uma honra tão grande estar juntos, que é a Editora Alfabeto, que é por ela que está saindo, né, o nosso tarô, os seres de luz, e que agora vai sair o manual de canalização de novo, repaginado, todo lindo. Eu acho que vai ser um trabalho belíssimo. Vai ser como eu queria que tivesse sido em 98. Então vai ser agora, mas tudo bem. É o que pôde ser. E eu estou muito feliz por isso, sabe? Então, todas essas coisas me deixam tão contente, me deixam tão honradas, porque são participações de muitas pessoas. Não existe nada que a gente faça sozinha. Eu me achava de pequena muito sozinha, mas eu sempre tive Nossa Senhora, Jesus, provavelmente meus anjos de guarda, meus guias, que foram compassivos, cheios de misericórdia pelos erros que eu tinha cometido na antiguidade, que foram graves, foram erros sérios, mas eu estava tão decidida a mudar que eu acho que tiveram essa piedade, sabe? E vieram junto. E eu fui tentando ganhar a confiança deles de novo, tentando fazer o que eu podia. E aí, quando finalmente, né, aparece de verdade a verdade, aí vamos embora. E eu me lembro que eu falava para eles: eu posso não ter tudo que vocês precisam, mas eu sou uma pessoa de boa vontade. Então me aproveitem enquanto eu tenho energia. Eu falava muito isso. E, gente, eu tive muita energia, vocês não têm noção. Eu me ver com preguiça hoje é até engraçado. É muito engraçado. Mas, como eu estou dizendo, estou curtindo. Eu estou curtindo muito vocês se mexerem, vocês brilharem, vocês conduzirem suas vidas, vocês estarem, a palavra da moda, né? Desde a época do Antônio Duncan que ele usa, desde 1992 que ele usa. Vocês precisam se empoderar. O Lazares falava isso, muito antes que o Cryon. Lazares falava, vocês precisam se empoderar e aprender, honrar as suas histórias, não ficar olhando tanto para o karma. Tudo bem, é importante saber o que vocês fizeram de errado, mas é muito mais importante saber o que vocês podem fazer de bom sobre isso. Tem coisas tão mais importantes para serem feitas do que só ficar olhando pro cato do seu karma. E eu achava engraçado isso. Isso era 1990, 1990. Era muito engraçado. 92. 92? 92. 93, porque eu conheci o Antônio lá no Espaço da Vera, onde dei aula. Onde eu dei a segunda aula, né? A segunda turma de segunda aula.
do, dos 12 raios. Então é tanta história boa, é tanta coisa legal quando a gente olha assim para trás e curte, né? E pode olhar para vocês hoje e curte também. Então é tão bom, tão rico. Que pá! Se a gente conseguir terminar de fazer algumas coisas que a gente quer. E se vê hoje, nós temos o Pontal também, que está aqui pertinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês, que eu acho que vocês têm que ter um pouco de curiosidade, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha que bonito. Tá uma bagunça aqui, né? Vocês não liguem, não. Isso é bagunçado mesmo. Essa é a minha mesa de trabalho. Mas ele é muito lindo. Olha a ponta, água marinha, né? Que é para trabalhar bem o 8º raio e trazer o 8º raio para o Brasil, que é a história da força, da ética, da dignidade, dos princípios, dos valores, a reorganização do Brasil, né, de uma forma mais séria. Eu só podia mostrar para vocês depois que eu tivesse tido a aula com o Cosminho. Eu respeitei bastante isso, eu respeito muito o Cosminho. Ele falou para mim, Dudu, você só mostra depois da aula. Eu falei, tá bom, né? Cada um tem seu jeito e suas técnicas, eu respeito muito. É um grande professor, o Cosminho. E tem todos os sólidos platônicos aqui dentro, né? Que era uma das coisas também mais incríveis que eu tinha visto e sentido. E passei isso no nosso trabalho de Metatron, na mesa metatrônica. Quem fez a mesa metatrônica tem o trabalho dos sólidos platônicos. E aí, quem quiser ter um pontal, fala com o Cosminho, porque, gente, isso é um trabalho primoroso. Apesar de ser muito voltado para a cura, eu tenho certeza que os nossos trabalhos aqui serão muito voltados para o Brasil, especialmente por causa dessa ponta. Muito interessante também que o primeiro pontal que eu ganhei de presente, ele desapareceu no correio. Ele não chegou e ninguém sabe onde está, e eu acho que ele meio que zarpou o voo do planeta. Está em outra dimensão. E aí o Cosminho teve que refazer esse aqui. E esse foi uma doação de 80 pessoas amigas, queridas, das quais muitas estão por aqui, e que eu sou profundamente grata. Elas fizeram uma vaquinha para o meu aniversário. Vocês viram que demorou para chegar, mas por causa disso, porque o primeiro ele não chegou. Tudo vai fazendo parte, né? Tudo vai tendo aquele toque de coisas tem que ser. Eu confio que tudo chega sempre na hora certa, e se o outro ele tá lá cumprindo em outra dimensão ou com alguém, sei lá, ele tá cumprindo. Ele tá cumprindo. E porque eu senti um dia a desconexão com ele completamente. Eu estava sentindo a conexão, fazia contato, e um dia desconectou e eu não percebi. Eu comentei, fui falar com o Cosminho. O Cosminho falou: Ó, Dudu, eu ia ter que te falar mesmo, mas o teu estava esperando. Infelizmente não chegou, se desviou do caminho, não sei o que aconteceu, e para mim me veio, ele foi para outra, ele está fora já. E aí, obviamente, se ele está fora, ele vai fazer contato com esse, algum motivo tem, né? A gente sabe que o que é em cima é embaixo, então a gente vai usando o nosso aqui para âncora, que tiver que ser, e eu espero usar muito para o Brasil, de verdade, mais do que só umas curas pessoais. Claro, eu sei que ele tem uma cura pessoal enorme, é para fazer isso. A intenção de radiação vai ser essa, né? Não, vocês não têm permissão de fazer nada com o meu pontal, eu não dei a ele essa permissão. As permissões que a gente vai dar, eu ainda estou escolhendo, porque tem que escolher o que a gente quer fazer, então mesmo que vocês tenham vontade de fazer alguma coisa com ele, não conseguir, o ideal seria vocês começarem a ter o seu próprio pontal, porque seria maravilhoso para a egrégora
Nós temos acho que 2, 3 pessoas, a Luciana Barreto, a Estela que tem, e eu sei que tem mais 2, 3 pessoas que devem ter, e pensem seriamente em ter seus próprios pontais. Eu tenho certeza que cada um de vocês é caro no momento, tudo bem, mas é uma questão de programação. Isso eu posso fazer, programação para chamar os pontais irmãos para vocês. Quem tiver vontade, isso eu posso ajudar vocês, tá? Fazer uma programação energética de que todos os pontais que quiserem vir para vocês possam se apresentar, virem e abrir a condição para chegar até vocês, tá bom? Eu acho importantíssimo. O meu tá logo ali no universo. Isso mesmo, logo, logo chega, tia. E é isso, né? Então você vê, a gente... Quando eu vi o primeiro pontal, a primeira vez lá com a Karen, eu fiquei muito admirada porque o pontal começou a conversar. Eu nem lembro o que a gente conversou, mas eu lembro que eu conversei com o pontal. Foi muito legal. E não era nem da Karen, nem meu, obviamente. Então, depois, a Karen ficou com um pelo Cosminho e ela me trouxe, acho que ele ficou uns 4 meses aqui, uns bons 4, 5 meses. E a gente conversava também numa boa, tive sonho com a Hatis, que é a grande mentora do Cosminho pro Pontal. Até que finalmente chegou esse também, né? Entendeu? Então, devagarzinho, né? A gente vai vendo, olha todos os instrumentos e todas as coisas que nos trouxeram até aqui. Então, eu penso que são tão... Isso para mim é mais milagre do que os próprios milagres. Todo o caminho, toda a jornada, né? A honraria, tudo aquilo que está no nosso caminho, eu acho que é que tem que ser honrado. Tudo que a gente participou, que a gente fez. E teve uma pessoa que outro dia falou assim, você não se arrepende de algumas coisas? Eu falei, claro que eu me arrependo. Claro, se eu soubesse que ia ter dado no que deu, eu não faria. De verdade, eu não faria. Mas também talvez eu não fosse quem eu sou. Não sei. Não tem todas essas respostas, né? A gente não sabe tudo. Então, inicialmente eu não faria porque errado, ou pelo menos não me parece que deu certo. Não sei se só foi errado, mas me trouxe até onde eu estou hoje. Então, como é que eu vou desonrar as pegadas do meu caminho? Como que a gente desonra isso? Não é? A gente não pode invalidar o nosso caminho. Realmente me arrependo porque eu achei que eu podia ter feito melhor e me saí mal em várias situações. Ninguém sai bem tudo o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Mas vamos ter fé de que a gente está melhorando, né? Confiar de que estamos fazendo o que é possível, que é uma das coisas que a gente aprende também, é possível, e a gente vai fazendo o que pode fazer, tá bom? E é isso, minha galera. Nossa, hoje foi um dia de bota fora, né? Espero que de alguma forma possa ser uma partilha isso também para vocês. E honrem seus caminhos. Isso é uma das coisas que a gente tem que entender. Honre seus caminhos. Eu honro muito o caminho de cada um, mesmo que as pessoas me digam, poxa, eu fiz errado. Qual de nós não fez? Qual de nós não fez errado? E também depois que as coisas se reajeitam, porque a vida é tão inteligente e tem uma... A vida tem a vida própria, né? Ela põe as coisas no seu devido lugar. Então, como que as coisas podem voltar para o seu devido lugar? Deixa fluir um pouco. Talvez esse momento que eu chamo de preguiça seja um pouco de uma pausa, seja um pouco de um descanso, né? Para quem já correu tanto, às vezes a pausa e o descanso são um refresco para a alma, certo? Então é isso, minha galera. Que bom, que bom. Fiquei contente de bater esse papo que só eu falei, né? Tá bom, obrigada. Eu vou ler tudo que vocês escreveram, prometo. Tá? Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada demais pela companhia de todos vocês, como sempre. Vocês são demais. Amanhã, 14h45, a gente vai fazer a live dos elementos elementais e elementares. Devia ter escrito Devas também, né? Porque vai ter uma parte boa dos Devas. Jussiara fez
algo magnífico para vocês. Eu vou dar aula, mas a pesquisa é dela. Beijo enorme, fiquem com Deus. Namastê. Axé, Saravá, Shiva, 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 Inshalek. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. E com a deusa.